Ele prendeu o homem que mudaria sua vida para sempre. Um hacker que expôs não só crimes digitais, mas a verdade escondida no coração de um inspetor. A revelação trouxe choque, rejeição familiar e punição social, mas libertou-o para uma autenticidade que ele nunca imaginara possível. Meu nome é Diogo Almeida, 35 anos, nascido em Coimbra, no centro de Portugal, onde a tradição policial corre no sangue da família. Meu pai, João Almeida, inspetor reformado da PSP, e meu avô Manuel, que serviu na mesma força antes dele. Cresci ouvindo lições sobre honra e dever, com missas dominicais obrigatórias e jantares familiares cheios de debates sobre a vida alheia. Sempre fui o filho exemplar. Estudei direito na universidade local, entrei na polícia judiciária e subi rapidamente a inspetor na divisão de cybercrime em Lisboa. Namorava Ana, uma médica filha de amigos dos meus pais. O plano era casar, ter filhos, seguir o roteiro previsível que todos aprovavam. Mas uma operação rotineira quebrou tudo isso. Era uma terça-feira comum quando lideramos a invasão. Há meses rastreávamos uma rede de fraudes bancárias online que desviava milhões de euros sem armas, só com códigos e astúcia. As pistas levavam a um apartamento em Alvalade. Arrombamos a porta e lá estava ele. Miguel Santos, 30 anos, um hacker autodidata da periferia de Setúbal. Sentado diante de monitores piscantes, ele não resistiu. Ergueu as mãos com um sorriso calmo e disse: "Demoraram mais do que eu esperava." Naquele instante, algo em mim se agitou. Uma atração inesperada, um reconhecimento que eu reprimia há anos. Ignorei o sentimento, focando no protocolo. Algemas, confisco de equipamentos, transferência para a esquadra. No interrogatório inicial, Miguel admitiu parte dos crimes, mas jurou operar sozinho. "Não há quadrilha, inspetor. Sou só eu." Suas respostas eram precisas, sem hesitação, como se ele soubesse exatamente o que eu perguntaria. Pedi mais detalhes sobre as transações, contas offshore, mas ele desviava com contraperguntas sutis. "E você? Sempre segue as regras à risca?" Saí da sala irritado, atribuindo o desconforto ao estresse do caso. Mas à noite, revisando relatórios, sua imagem não saía da minha cabeça. Pesquisei seu passado. Mãe falecida de câncer aos 17 anos dele, pai ausente, escola pública onde aprendeu programação por conta própria. Usara habilidades para pagar contas médicas, depois escalou para fraudes maiores. Era um sobrevivente, não um vilão comum. Dias depois, voltei ao interrogatório. Precisava de provas para ligá-lo a uma rede maior. Transferências para contas em Espanha e Brasil sugeriam cúmplices. Miguel manteve a versão. "Trabalhei solo." "Por quê?" "Porque confio só em mim." Mas agora suas palavras carregavam um tom pessoal. "Você parece tenso, inspetor. Algo o incomoda além do caso?" Neguei, mas senti o calor subir ao rosto. Terminei cedo, passando o dossiê para um colega. "Assuntos urgentes", aleguei. Na verdade, precisava de distância. Ana notou minha distração no jantar. "Estás distante, Diogo? É o trabalho?" Assenti, mentindo. Mas sonhos começaram a invadir minhas noites. Imagens dele, conversas que não aconteceram. Acordava suado, culpado, questionando o que aquilo significava. Não aguentei uma semana. Voltei à sala de interrogatório, armado de perguntas técnicas sobre criptografia e lavagem de dinheiro. Miguel sorriu ao me ver. Achei que tinha desistido. "Nunca desisto de um caso", respondi seco. Ele se inclinou. "Não falo do caso." Ignorei e pressionei sobre contatos internacionais. Ele respondeu com detalhes mínimos, mas acrescentou: "Somos parecidos, você e eu. Lutamos contra sistemas que nos prendem." Saí abalado, como se ele tivesse lido minha mente. No dia seguinte, novas evidências surgiram. Um e-mail criptografado, ligando-o a hackers em Porto. Marquei outro interrogatório. Agora, as sessões viravam diálogos.
Ele contava da infância em Setúbal, da fome que o levou a hackear primeiro um banco de dados governamental para auxílios sociais. Não era roubo, era sobrevivência. A burocracia mata mais que balas. Eu compartilhava involuntariamente. A pressão do pai para ser o homem da lei, as expectativas que me sufocavam desde garoto. A tensão crescia. Ana cobrava mais atenção, planejando o casamento que eu adiava. Minha irmã ligou de Coimbra. Pai pergunta por ti. Estás bem? Menti novamente. No trabalho, o chefe elogiou o progresso no caso, mas eu me sentia dividido. Miguel via isso. Você luta contra si mesmo, inspetor. Por quê? Numa sessão, ele tocou no pessoal. Cresci sem pai, aprendi a não fingir. E você? Quanto tempo mais vai negar? Saí furioso, pedindo transferência temporária do caso. Conflito de interesses, aleguei vagamente. O superior aceitou, mas rumores começaram na PJ. Almeida está estranho. Tentei voltar à rotina. Saídas com Ana, visitas aos pais, futebol com amigos. Mas pensava nele o tempo todo. 2 semanas após a soltura, pena convertida em serviços comunitários e pulseira eletrônica. Uma batida na porta numa noite chuvosa. Ana viajava para um congresso médico. Abri, e lá estava Miguel, encharcado. Como me encontrou? Sou bom no que faço, inspetor. Deveria tê-lo mandado embora, reportar violação de condicional. Em vez disso, deixei entrar. O que quer? A mesma coisa que você. Honestidade. Ficamos parados, a poucos passos um do outro. A atração explodiu. Nos beijamos com urgência, como se o mundo acabasse ali. Foi uma noite de revelações, quebrando barreiras que eu construíra por anos. Pela manhã, em vez de arrependimento, senti alívio. Miguel dormia ao lado, sereno. Quando acordou. E agora? Não sei, é complicado. Ele assentiu. A vida é assim, mas não precisa ser uma prisão. Os encontros viraram rotina secreta. Nos víamos em hotéis discretos, falávamos horas sobre vidas opostas. Ele planejava virar consultor legal em cibersegurança. Cansei de fugir. Eu contava da rigidez familiar, do medo de decepcionar. Mas a realidade apertava. Ana voltou, notando mudanças. A outra pessoa? Admiti parcialmente. Sim, mas é confuso. Ela chorou, saiu do apartamento. Liguei para Miguel imediatamente. Encontramo-nos num bar afastado. Terminei com ela. Ele pegou minha mão. É o começo. Mas e sua família? Seu trabalho? Suspirei. Um passo de cada vez. A crise escalou rápido. Ana contou à minha mãe sobre a fase difícil. No almoço dominical em Coimbra, todos me confrontaram. Pai. Estás distraído no trabalho, filho. Contatos meus na PJ dizem isso. Mãe. E Ana? O que aconteceu? Irmã observava confusa. Não aguentei. Conheci alguém que me fez ver a verdade sobre mim. Apaixonei-me por um homem. Silêncio ensurdecedor. Pai explodiu. Não no nome Almeida. És um inspetor, não isso. Mãe chorou. Como podes fazer isso conosco? Irmã tentou mediar. Tem certeza, Diogo? Sim, nunca tive tanta. Saí dali destroçado, mas livre de mentiras. No trabalho, rumores se espalharam. Colegas evitavam-me, olhares julgadores nos corredores. Chefe chamou. Vida pessoal é tua, mas a PJ é tradicional. Seja discreto. Entendi. Podia ser quem era, desde que escondido. Miguel enfrentava ameaças, mensagens anônimas de ex-cúmplices. Traidores pagam caro. Ele se mudou temporariamente para meu apartamento, mas a paranoia crescia. Eles sabem que ajudei você no caso antigo. Uma quadrilha maior surgiu nas investigações. Fraudes com ramificações em Faro. Miguel reconheceu padrões. Conheço quem fez isso. Trabalhei com eles antes. Hesitou, mas revelou nomes, métodos. Levei ao chefe como informante cultivado. Quem é? Miguel Santos. E vocês? Estamos juntos. Ele suspirou. Conflito óbvio. Afaste-se do caso. A operação avançou com as dicas dele.
Prisões caíram, mas o revide veio. Voltando para casa, encontrei a porta arrombada. Miguel no chão, ferido. Chamei ambulância e reforços. No hospital, ele murmurou. Eles me pegaram. Recuperou-se devagar. Mas aquilo foi o estopim. Não podemos ficar aqui, disse. Decidi. Pedi transferência para Faro, no Algarve. Lá é mais aberto, focado no trabalho. Enfrentei a família uma última vez. Pai relutante, mais um cuide-se no adeus. Vendi o apartamento, mudei com Miguel. Rompi com o passado, escolhendo a verdade sobre o dever. Ele trocou a algema pelo abraço. O hacker que prendia agora era o parceiro que libertava. Mas em Faro, as sombras do passado testavam se o amor resistiria à nova realidade ou se desfaria sob pressões inesperadas. Chegamos a Faro numa manhã ensolarada, o ar salgado do Algarve prometendo recomeço. Alugamos uma casa modesta perto da praia, longe o suficiente de Lisboa para respirar, mas perto de tudo para reconstruir. Meu novo posto na PJ local era na divisão de cybercrime, com casos menores no início, fraudes turísticas online, roubos de dados em hotéis. O chefe, um veterano relaxado, apresentou-me à equipe sem perguntas pessoais. Bem-vindo, inspetor. Aqui focamos no trabalho, não em fofocas. Miguel arranjou emprego como consultor de segurança digital numa startup de Faro, ajudando empresas a blindar sistemas contra invasões. É legal agora, brincou no primeiro dia, sem algemas. Mas a transição não foi suave. Nos primeiros dias, discutimos rotinas. Eu saía cedo para turnos, ele trabalhava remoto, mas à noite, conversas fluíam sobre o passado. Lembras quando me interrogavas? Perguntou uma vez. Achava que me odiavas. Odiava o que sentia, admiti. A conexão aprofundava. Planeávamos fins de semana explorando praias, mas tensão surgia em pequenas coisas. Miguel recebia chamadas anônimas, números bloqueados que desligavam. Provavelmente nada, minimizava, mas eu via o medo. No trabalho, um caso escalou. Uma rede de phishing visando turistas espanhóis, com rastros levando a cúmplices antigos dele. Mostrei-lhe evidências em casa. Reconheces isso? Ele hesitou. Sim, um velho contato de Setúbal. Achei que tinha sumido. Pressionei por detalhes, e ele revelou mais sobre o submundo. Alianças frágeis, dívidas pendentes. Se souberem que delatei, voltam. Aquilo gerou nossa primeira briga séria. Por que não contaste antes? Acusei. Queria proteger-te, não é mais minha vida. Dormimos separados aquela noite, mas no dia seguinte, reconciliamo-nos. Vamos enfrentar juntos, prometi. A família ligava esporadicamente. Irmã apoiava. Como estás aí embaixo? Mas pai evitava. Mãe chorava ao telefone. Volta para Coimbra, filho. Isso passa. Ignorei, focando em nós. Miguel começou terapia online, lidando com traumas da periferia. Incentivei-o. Precisas curar para seguirmos. Ele retribuiu, ajudando em casos meus com dicas técnicas. Usa isso para rastrear IPs. A parceria fortalecia, mas conflitos cresciam. Um colega na PJ descobriu meu passado. Ouvi rumores de Lisboa. És discreto? Assenti, mas sentia isolamento. Miguel enfrentava desconfiança no emprego. Chefe questionou o currículo. Tens ficha criminal? Ele admitiu, quase demitido, mas provou valor hackeando um teste de segurança. Salvei a empresa de uma brecha. Celebramos com um jantar simples, mas naquela noite, uma mensagem chegou. Traíste-nos, pagas. Miguel empalideceu. Eles me acharam. Chamei contatos antigos em Lisboa. Pedi vigilância remota. Não subestimes, avisei. A tensão subia. Dormíamos alertas. Instalamos alarmes. No trabalho, o caso da rede espanhola avançava. Prendi um suspeito que mencionou Miguel. Aquele traidor de Setúbal, ele sabe demais. Interroguei-o. O que queres dizer? Ele riu. Pergunta ao teu amigo. Saí dali correndo para casa, coração acelerado.
Miguel esperava. Eles vão atacar de novo. Planejamos defesa. Ele reforçou nossa rede digital. Eu pedi proteção policial discreta. Mas a briga voltou. Isso é culpa tua por delatar. Gritei. Culpa minha. Salvei teu caso. Rebateu. Silêncio pesado. Reconciliamo-nos com um abraço. Desculpa. Medo de te perder. A relação aprofundava em camadas. Não só amor, mas cumplicidade em perigos. Minha irmã visitou trazendo sobrinhos. Pai amolece, mas devagar. Ela conheceu Miguel. Gosto dele. Faz-te feliz. Aquilo aqueceu, mas no dia seguinte, um e-mail anônimo com fotos nossas. Sabemos onde moram. Miguel quis fugir. Para o norte, talvez Porto. Recusei. Enfrentamos aqui. A tensão culminava numa operação conjunta. Usei dicas dele para armar uma cilada aos ex-cúmplices. Prendemos 2, mas o líder escapou. Ele virá por mim, Miguel avisou. Naquela noite, discutimos futuro. Casamos, formalizamos. Ele sorriu. Se sobrevivermos. A pressão familiar aumentava. Pai ligou. Volta sozinho, isso não é vida. Desliguei furioso. Miguel consolou. Dá tempo. Mas um novo caso na PJ ligava ao líder fugitivo. Ameaças a consultores de segurança. É ele, confirmei. Miguel hackeou legalmente para rastrear. Está em Albufeira, perto. Alertamos a equipe, mas na stakeout, viu-o aproximar-se da nossa casa. Corri de volta, chegando a tempo. Miguel confrontava-o na porta. Acabou, disse. Prendi-o ali com reforços. Salvaste-nos, agradeci. A relação solidificava, de suspeito a parceiro vital. Mas sombras persistiam. Pai recusava contato. Trabalho exigia discrição. Quanto mais duramos assim? Miguel questionou. Até aceitarem, respondi. Aprofundamento trazia mais conflitos, mas também força. Planeamos casamento civil. Um passo oficial. Irmã prometeu vir. Pais hesitavam. A tensão não parava. Um novo ameaça surgiu. Processo antigo reaberto em Lisboa. Preciso testemunhar, Miguel disse. Vamos juntos. O recomeço em Faro testava limites, aprofundando laços em meio a perigos crescentes. A traição veio de dentro. O passado de Miguel explodiu em Faro, trazendo rejeição familiar renovada e ameaças que testavam se o amor sobreviveria ou se quebraria sob o peso de segredos revelados. O processo reaberto em Lisboa nos obrigou a voltar temporariamente. Miguel testemunharia sobre antigas fraudes. Eu o acompanharia como apoio. No avião, tensão palpável. E se me prenderem de novo? Perguntou. Não vai acontecer. Tens imunidade pela delação. Chegamos à capital, hospedados num hotel discreto. No tribunal, ele depôs com firmeza nomes, datas, métodos que ajudaram a desmantelar a quadrilha. Juiz elogiou. Colaboração valiosa. Mas fora dali, crise escalava. Pai soube da viagem. Volta para Coimbra sozinho. Recusei encontro. Miguel recebeu mais ameaças. Ligações de números desconhecidos. Eles não param. No hotel discutimos. Talvez devêssemos separar por segurança. Nem pensar. Rebati. Voltamos a Faro, mas o mal-estar persistia. No trabalho, chefe questionou. Esse teu parceiro tem ligações criminosas? Admiti passado. Ele mudou. Mas rumores na PJ cresceram. Transferências internas pedidas contra mim. Conflito de interesses, alegavam. Miguel perdeu um cliente. Não confiam em ex-hackers. Brigamos feio. Isso afeta tudo, acusei. Culpa tua por me envolveres nos teus casos, rebateu. Dormimos em quartos separados. Irmã ligou. Pai piorou. Quer te ver, mas sem ele. Visitei Coimbra sozinho. Pai no hospital. Fraqueza cardíaca. Filho, abandona isso. Volta ao normal. Isso é meu normal, respondi. Ele chorou. Perdi-te. Saí dali abalado. Em Faro, Miguel esperava ansioso. Como foi? Contei, e ele compreendeu. Dá tempo. Mas crise aprofundava. Um caso na PJ ligava a resquícios da quadrilha. Invasão a bancos algarvios. Miguel reconheceu assinaturas digitais. Meu antigo código.
Pressionei. Escondeste mais? Ele admitiu. Usei em jobs antigos. Furioso, exigi verdade total. Não há mais segredos, jurou. Mas dúvida plantada. Família pressionava. Mãe implorava retorno. Ana pergunta por ti. Ignorei. Miguel enfrentou assédio online. Contas hackeadas, dados expostos. Eles me destroem. Reforcei segurança, mas briga explodiu. Por que não contaste tudo desde o início? Medo de te perder. Reconciliamo-nos, mas fragilidade evidente. No trabalho, suspendido temporariamente. Investigação interna. Senti traição institucional. Miguel arranjou freelance, mas estresse crescia. Planeamos fuga. Para Espanha? Recusei. Enfrentamos. Crise culminou numa operação falha. Armei cilada ao líder remanescente, mas ele escapou deixando mensagem. Teu amor morre primeiro. Miguel entrou em pânico. Vamos embora. Discutimos futuro. Casamento agora? Com isso tudo, não. Família interveio. Irmã veio a Faro. Pai aceita devagar, mas precisa de tempo. Ela mediou ligação. Pai relutante. Cuida-te. Alívio momentâneo, mas ameaças continuavam. Miguel delatou mais, levando a prisões. Mais revide. Carro vandalizado. Próximo é pessoal. Notei. Crise testava limites. Amor versus sobrevivência. Se me amas, larga tudo. Miguel implorou. Amo, por isso fico. Tensão máxima. Processo em Lisboa reaberto para mim, como cúmplice por associação. Defende-te, chefe avisou. Viajei sozinho depois. Ele mudou, ajudou a lei. Absolvido, mas reputação manchada. Volta a Faro. Miguel sumido. Nota. Fui embora para te proteger. Pânico. Rastreei-o em Setúbal. Encontrei-o na velha casa. Volta, idiota. Ele chorou. Medo de te arrastar. Abraçamo-nos. Juntos ou nada. Crise fortalecia, mas cicatrizes profundas. Família amolecia. Pai ligou. Vem com ele. Aceitação inicial. Trabalho reintegrou-me, mas sob vigilância. Miguel retomou o emprego, mas sombras persistiam. Tensão latente. O confronto final irrompeu. Segredos do passado colidiram com o presente em Faro, forçando uma escolha brutal entre lealdade e sobrevivência, onde o amor poderia salvar ou destruir tudo. De volta juntos, reforçamos defesas, câmeras, contatos policiais. Mas o líder da quadrilha, agora foragido, intensificava ataques. E-mails com coordenadas da nossa casa. Sabemos tudo. Miguel hackeou de volta, rastreando para Lagos. Vamos pegá-lo, propus. Chefe aprovou operação discreta, mas sem conflitos pessoais. Montei equipe, usando dicas de Miguel. Na stakeout em Lagos, tensão alta. Viu entrar num armazém. Invadimos. Tiroteio evitado por pouco. Prendi-o algemado. Traidores pagam. Cuspiu. Acabou. Respondi. No interrogatório, ele revelou mais. Rede maior, com ramificações em Lisboa. Teu namorado sabe mais do que diz. Pressionei Miguel. O quê? Ele confessou o último segredo. Dívida antiga com o grupo. Paguei, mas eles usam para chantagear. Furioso. Mais mentiras? Briga explosiva. Confia em mim. Como com isso? Ele saiu sumindo por horas. Encontrei-o na praia. Desculpa, acabei com segredos. Reconciliamo-nos, planeando o casamento como âncora. Irmã ajudou. Pais vêm. Pai aceitou o convite relutante. Mas culminação veio com processo final. Testemunho conjunto em Faro. Juiz questionou relação. Conflito? Defendi. Ele ajuda a lei agora. Absolvidos, mas mídia local expôs. Inspetor gay com ex-hacker. Rumores na PJ explodiram. Petição para demissão. Chefe defendeu. Focas no trabalho. Família reagiu. Pai cancelou vinda. Não aguento escândalo. Mãe mediou. Dá tempo. Miguel enfrentou boicote no emprego. Clientes fugiram. Demito-me. Ofereci apoio. Começamos negócio próprio. Mas tensão máxima. Líder preso delatou mais, ligando Miguel a fraudes não reveladas. Mandado emitido. Foge? Perguntei. Não.
Enfrento. Advogado arranjou acordo. Testemunho por imunidade. No tribunal, ele depôs tudo. Infância, crimes por necessidade, mudança por amor. Juiz concedeu. Reabilitação evidente. Livre, mas reputação destruída. Culminação em confronto familiar. Viajei a Coimbra. Pai esperava. Arruinaste o nome. Salvei vidas com ele. Discussão acalorada. Aceita ou perde-me. Ele cedeu. Vem ao casamento. Volta a Faro. Cerimônia civil marcada. Mas véspera, ameaça final. Bomba falsa na casa. Evacuamos. Polícia investigou. Resquício da quadrilha. Acabou de vez. Garanti. Casamento simples. Amigos, irmã, pais presentes. Votos. Juntos contra tudo. Pai apertou mão de Miguel. Cuida dele. Culminação resolvida. Rompimento com passado. Escolha pela verdade. Trabalho promoveu-me. Provaste lealdade. Miguel abriu consultoria. Conflitos dissipados, mas lições duras. A liberdade custou caro. 3 anos após o caos em Faro, o amor triunfou sobre rejeição, ensinando que atravessar linhas proibidas leva não só à dor, mas à verdadeira justiça em ser si mesmo. 3 anos se passaram em Faro. Vida estabilizada. Eu liderei a unidade de cybercrime na PJ. Casos resolvidos com eficiência, usando lições de Miguel. Ele expandiu a consultoria, contratando jovens da periferia para treinar em segurança legal. Dando chance que não tive, dizia. Adotamos um cão resgatado, Pixel, que corria pela praia conosco. Família integrou-se. Pais visitavam anualmente. Pai e Miguel debatendo tecnologia. Ele é bom nisso, admitia pai. Mãe aceitava. Feliz por ti. Irmã trazia família, sobrinhos chamando Miguel de tio. Desafios persistiam. Rumores ocasionais no trabalho, mas ignorei. Miguel lidava com estigma. Passado define, mas não limita. Discutimos adoção. Uma criança? Sim, quando prontos. Moral clara. Honestidade liberta, apesar de punições iniciais. Rejeição familiar doeu, mas levou à aceitação genuína. Sociedade julgou, mas persistência venceu. A lição: atravesse medos, do dever ao desejo, encontre paz. Se ressoa, partilhe. Subscreva para mais.